Aqui está a ficha técnica do produto, a definição do material, que é um material modificado. No caso, a gente faz uma modificação química nesse zeólito para ele ter atividade antimicrobiana. Não deixar criar bactérias no filtro também, remover bactérias durante a filtragem da água. Normalmente ele é destinado a purificadores, porque é um produto que vai ser usado num ponto final de consumo para uma água já tratada. Não é um produto que a gente aconselha a substituir como tirar o cloro e usar um filtro de filtrocel para fazer a desinfecção da água. Não é aconselhável que se faça isso. É um produto que foi desenvolvido, foi produzido para purificadores. Então, ele é lá para o ponto final de consumo. Ele pode ter até usado em filtros centrais. Tem algumas empresas que já colocaram em filtros centrais. Lá na entrada do cavalete, do prédio ou da residência, colocam um filtro para remoção daquela sujeira que vem na tubulação. Né? Aí, preferiram trabalhar com o filtrocel para não deixar criar bactéria no interior do equipamento, e ao mesmo tempo ele não tem a remoção de cloro. Então, nesse caso do filtro central, ele é interessante porque a água passa por ele e vai para o reservatório final clorada, sem ter redução do cloro, e ele remove já também alguns micro-organismos. Né? Mas no caso de purificador, ele é colocado no ponto final de consumo em conjunto com carvão ativado. Então, ele tem atividade microbiológica, evitando a proliferação de bactérias e removendo também essas bactérias. Né? Além dessa propriedade, ele tem a função de remover metais pesados, níquel, cromo, manganês, né? Que apesar de estar em concentrações baixas na água tratada, quando o organismo humano ele vai acumulando. Né? Então, você vai tomando uma água com metais, ao longo da sua vida, você vai sempre acumulando esses metais no seu organismo. Então, se você tiver um equipamento que faz um polimento nessa água, por mais baixo que seja a concentração, é uma água de melhor qualidade, se produz uma água de melhor qualidade. Né? Então, foi isso que a gente pensou quando desenvolveu esse produto. Além da remoção de turbidez, amônia, né? E sabor da água, principalmente sabor de ferruginoso de ferro. Né? Composição química, um alumínio silicato modificado. Ele é modificado para ter essa ação microbiológica. E as principais características: densidade, 0,98 gramas por centímetro cúbico, pH em torno da neutralidade, capacidade que ele consegue trocar, CTC, capacidade de intercâmbio iônico de 1,5 miliequivalentes por grama. A cor dele não muda. O material modificado ele tem esse mesmo aspecto aqui da matéria-prima. Né? Ele fica com essa mesma coloração aqui esverdeada, né? Feito um beneficiamento químico, mas não se percebe a olho nu esse beneficiamento químico que é feito no produto final. Né? E os principais efeitos dele: efeito microbiológico, depois eu vou detalhar um pouquinho melhor. Né? Então, como é que ele age? É feita uma modificação nessa estrutura dele, agora não é mais feito um recobrimento, mas sim são colocados alguns íons aqui de interesse que têm atividade microbiológica, como zinco, cobre, são colocados aqui nessa estrutura aqui, né? Para que ele tenha um efeito microbiológico, ou seja, durante a passagem da água por essa estrutura, vai ter a eliminação de bactérias. As bactérias, elas, quando em contato com uma superfície sólida, elas tendem a se agrupar nessa superfície. Né? A bactéria ela sempre procura um lugar para ela se alojar. E, normalmente, quando passa no meio filtrante, ela se aloja nas partículas. E se essa partícula não for tratada para eliminar essa bactéria, aqui vira um campo de proliferação. E isso, às vezes, acontece em filtros. Né? Ele vira um campo de proliferação de bactérias, se ele não tiver tratado de maneira adequada. Então, no caso do filtrocel, a gente trata essa superfície para que, durante a passagem da água por aqui, tenha a eliminação dessas bactérias e também alguns residuais muito pequenos, em microlitros, em microgramas, sejam dissolvidos para a água e acabem também ajudando a eliminar esses micro-organismos. Né? Pode passar. Então, os principais efeitos do produto é o efeito bactericida e bacterostático. Né? Bacterostático é mais no sentido de ele não deixar ali naquele espaço criar bactérias, criar micro-organismos ali, se proliferarem, se alojarem nas partículas e começarem a formar colônias criadoras de bactérias. Né? E também a eficiência bacteriológica, ou seja, durante a passagem pelo equipamento, ele conseguir também reduzir a formação de bactérias. Né? Isso é medido por duas normas, a NBR 14908, que é para pequenos aparelhos a pressão, e a NBR 15176, que é para purificadores a gravidade. Então, são essas duas normas que medem a eficiência bacteriológica. O requisito da norma é uma redução mínima
de 2 logs, sempre se mede em log. Se contamina a água inicialmente, passa essa água no início da vida útil do equipamento e no final da vida útil. Aí sim vai medir a vida útil inteira. Só que aí a vida útil aqui é 3.000 litros, 4.000 litros. Não é igual um filtro industrial, né, que vai trabalhar aí 1 ano com 20 metros cúbicos por hora, digamos. Né? Então aqui os volumes são menores, então a norma, você consegue avaliar o equipamento ao longo de toda a vida dele. Né? A remoção de metais pesados, né, ele vai trabalhar em conjunto com carvão ativado. No caso do carvão ativado, é um material com alta capacidade de remoção de compostos orgânicos. Né? E o zeólito de compostos inorgânicos, como metais pesados, nitrogênio amoniacal. Então, eles se combinam em purificadores para ter combina as duas propriedades para ter uma água de melhor qualidade. E ele também ajuda a mineralizar a água. Claro que a mineralização ela vai depender aqui de quanto se coloca de material, qual o volume, qual a massa que eu coloco de zeólito para ele conseguir mineralizar com certo grau a água. Né? Como é feita a composição do equipamento? Então, ele é utilizado em combinação com o carvão ativado. Né? Normalmente, ele é utilizado para substituir aquelas camadas de quartzo, dolomita, que são utilizadas simplesmente para filtragem física. Troca esse material por o filtrocel e, além dessa filtragem física, ele vai fazer os outros benefícios de remoção de nitrogênio amoniacal, metais pesados e eliminação de bactérias. Né? E com relação à quantidade recomendada, ela varia de acordo com o tipo de purificador e as especificações de cada cliente. Cada cliente tem o seu equipamento, tem as suas características, tem a sua configuração. Né? Então, nesse caso aqui, para cada purificador tem que ser feito um trabalho em cima do equipamento para a quantidade otimizada, ótima de produto a ser adicionado. Né? Alguns ensaios realizados. Né? Ensaios principalmente o ensaio de eficiência microbiológica da NBR 14908 e da 15176. Né? Primeiro modelo aqui, um filtro à pressão, modelo 1, vazão de 1 litro por minuto, né? Uma vazão de operação declarada pelo fabricante. A vida útil do equipamento de 3.000 litros de eficiência, então ele coloca lá 3.000 litros. É engraçado que eles colocam 3.000 litros, mas não coloca nenhum mecanismo de medição. Né? Então, é meio empírico essas medições. Né? Mas, para a certificação, você tem que realmente medir os 3.000 litros. Agora, na prática, dificilmente são medidos esses 3.000 litros. É por tempo, mais ou menos. Né? Pressão declarada, 0,5 bar a pressão de operação e a máxima de pressão de operação do equipamento, 5 bar. Né? E a pressão de trabalho é 2 bar de operação. Aqui os resultados, como é que eles são mostrados. Inicialmente a água é feita uma contaminação inicial. Esse início aqui corresponde a 5% da vida útil do equipamento. Né? Então, se ele tem 3.000 litros, vai dar 150 litros. Quando chegar nos 150 litros de vida útil, para o sistema e entra com uma contaminação de bactérias que pode chegar aqui a 10 na 5 ou 10 na sexta de micro-organismos. Né? Essa contaminação que é estabelecida aqui, ó, entre 10 na 5 e 10 na 6. Contamina essa água com essas bactérias e passa pelo equipamento. Aqui, nesse caso, após a saída, menor que 1, né? Ou seja, uma redução de 5 logs, quando que a norma pede 2. Uma eficiência muito boa de remoção dos micro-organismos. Né? E após 95% de passagem da vida útil do equipamento, já quase no final da vida útil dele, é feita uma nova contaminação para verificar se o equipamento ainda ainda consegue remover os micro-organismos. Né? Então, no caso aqui, foi feita com 1,3 vezes 10 na 6, pode ser 10 na 5 ou 10 na 6, e reduziu a menos de 1, reduzindo 6 logs de micro-organismos, mostrando uma alta eficiência de redução das bactérias. Né? Aqui um outro equipamento, já um outro modelo, esse já com a mesma vazão, mas com a capacidade de 4.000 litros. Então, isso é muito variável de acordo com as condições que o fabricante propõe no seu equipamento. Né? Volta um pouquinho. As pressões, praticamente as mesmas do exemplo anterior, pressão de operação, isso também não muda muito com relação à eficiência do produto. Né? Pode passar. Em média, são 100 gramas naqueles aparelhos que eu passei ali, de 3.000 litros e 4.000 litros. Né? Então, de acordo com a vida útil do equipamento, é especificada uma quantidade, é feito um estudo em cima para chegar a uma quantidade ótima. A média é 100 gramas, daqueles 2 casos ali que eu passei. Né?
Aqui em 5% da vida útil do equipamento. Novamente, uma contaminação de 10/6, ele reduziu 6 logs, né? Bem acima do que a norma estabelece. E após 95% da vida útil, ele reduziu 5 logs de passagem, né? Também atendendo a norma, uma eficiência muito boa de retenção, né? Agora um exemplo de filtro à gravidade com volume de 600 litros de água. Esse já o mecanismo é distinto, são aparelhos que não operam no ponto final, diretamente ligados no ponto final, sim, a água é coletada no reservatório e alimenta o equipamento, né? Aqui, no início da vida útil do equipamento, novamente uma redução aqui de 5 logs, e nos 95% da vida útil do equipamento, uma redução também aqui de 6 logs, uma redução bastante significativa, né? E outro produto que a gente utiliza nessa linha é o FiltroCell ZI, que é um zeólito modificado. A matéria-prima que é utilizada para fabricá-lo é essa matéria-prima aqui, né? Ele é modificado, ele vai atuar principalmente sobre a remoção de ferro e manganês, principalmente naqueles locais, em regiões onde a concentração de ferro e manganês ela é elevada e sobra alguns residuais na água final. Então essa água é passada por um purificador para remover aquele pequeno residual. São residuais muito pequenos. Se você colocar um residual, digamos, acima de 0,3, vai saturar o equipamento muito rápido, né? Porque o equipamento ele é produzido para trabalhar com uma água potável já. E nessa água potável ele faz um polimento, ele faz uma remoção do ferro e do manganês dessa água que já é teoricamente boa. A gente sabe que tem muitos casos aí que a tubulação tá precária, ou que a estação não opera direito e que a água vem com um pouquinho de ferro para o consumidor final. Então, um equipamento desse ele vai garantir isso, ele vai remover esse pequeno residual, né? Então, o material que ele é colocado num equipamento separado, um único equipamento só com o zeólito, ou em conjunto com carvão ativado e com outros materiais para ele ter esse benefício de absorção do ferro e do manganês, né? Então, a quantidade recomendada também, ela vai variar aí de acordo com o tipo de purificador e com as especificações de cada cliente. Então, cada equipamento vai ter uma vida útil, vai ter uma característica, né? E vai ser colocado uma quantidade de acordo com as características deste equipamento, né? Era isso que eu tinha para apresentar para você sobre o FiltroCell. Então, vamos para a segunda etapa da palestra, né? Que é a finalização da linha completa de produtos. Primeiro fazer uma introdução rápida aqui sobre os problemas do ferro e manganês, que já são bem conhecidos, mas é bom sempre mostrar um pouquinho da teoria. Depois entrar no FiltroCell ZF, que é usado para remoção de ferro e manganês, né, um zeólito modificado, usado para remover os íons de ferro e manganês. Esse é o ZF que eu tinha mostrado antes, ó. Então ele muda realmente as características dele e agora ele não tem mais quase troca iônica, né? O produto natural tem uma alta troca iônica, né? Mas depois dele sintetizado e modificado, ele fica com alto poder de absorção, só para ferro e manganês, né? Então aquela capacidade de metais pesados ele já não tem mais. Ele ficou específico a ferro e manganês, né? Ou a FiltroCell ZS, que é o zeólito modificado para remoção de amônia em colunas de troca iônica. O FiltroCell ZZ, metais pesados, também colunas de troca iônica. E o FiltroCell ZE, que é um zeólito na malha 325, fininho, usado de maneira similar ao carvão ativado pulverizado e é utilizado para remover ferro e manganês, amônia e metais pesados, em estações de tratamento de água e esgoto, né? Então, com relação ao ferro e manganês, uma breve introdução que eu vou passar aqui, é como se forma o ferro e manganês, né? Quando chove, a água percolhe o solo, percolhe as rochas, e ela vai ficar armazenada no lençol freático, né? E durante essa percolação, ocorre em condições redutoras, em condições elevadas de CO2 e valores baixos de pH, o próprio lençol acaba lixiviando, solubilizando, na verdade, né, sais de manganês e de ferro, de acordo com as características da região. Então, por isso que tem poços que tem 1 ppm de ferro, o outro não tem nada, o outro pode encontrar com 20, 30 ppm. Então, depende muito da região
e das condições da rocha para formar esse tipo de elemento, né? E também para ter concentrações diferenciadas, né? E em poço artesiano também é importante ressaltar que é aconselhável de tempo em tempo você fazer uma limpeza do poço. Limpar o poço, que às vezes você está usando e estava com um ppm de ferro, dali 1 ano, 2, passa para 2, 3, começa a aumentar, né? Porque o próprio filtro do poço artesiano, quando eles constroem ele está sujo, ele estava se impregnando com muito ferro. Então você tem que entrar com uma limpeza. Você faz ou limpeza mecânica ou limpeza química com produto químico, né? O mais aconselhável é uma limpeza mecânica com choque mecânico, que você retira e faz a limpeza, ou utiliza um produto químico para solubilizar esse ferro e limpar o poço. Aí ele volta àqueles níveis iniciais que tinha de ferro e manganês. Então isso acontece às vezes com bastante frequência, né? Os principais problemas do ferro e o manganês já são conhecidos, vocês que a grande maioria que está aqui trabalha nessa área já sabe o principal problema dele nem é tanto a toxicidade, não são elementos muito tóxicos, a toxicidade deles é baixa, comparando com outros metais, né? Mas é o problema de mancha em aparelhos domésticos, vasos sanitários, roupas. Roupas é mais sensível ainda. Por exemplo, uma lavanderia que lava a roupa com a concentração de 0,3, 0,4 ppm de ferro, a roupa branca fica toda manchada, né? Então tem que eliminar praticamente o ferro na água de lavanderia, né? Resina de troca iônica, ele acaba comatando as resinas e acaba com a vida útil da resina de troca iônica, né? E sistema de membranas, principalmente sistema de membranas de osmose, o ferro também é muito crítico, ele acaba tapando os poros da membrana e ela vai, a vazão do permeado começa a cair, e depois é difícil de você conseguir limpar de maneira adequada a membrana, fazer a regeneração. Até às vezes consegue fazer, consegue voltar a operar, mas você vai tem que atacar a membrana com muito produto químico e você reduz a vida útil dela, né? Em vez de trabalhar com 5, 6 anos, você acaba trabalhando com 3, 4, já tem que trocar a membrana, né? Isso em níveis baixos. Se o nível for alto de ferro, ele acaba com a membrana bem mais rápido, né? Essas são as reações de solubilização do ferro e do manganês, né? O ferro com um elétron ele passa a ferro 2 e o manganês com 2 elétrons passa a manganês mais 2. Normalmente a gente faz ao contrário, né? Ele está nessa forma aqui, no poço artesiano a gente quer que ele fique nessa forma aqui, para removê-lo de maneira mais eficiente. Então a reação acontece ao contrário. Essa é a reação de redução, a gente faz a reação de oxidação, que é ao contrário, né? Então, caso não estejam complexados com a matéria orgânica, o ferro e o manganês, né, eles podem ser removidos eles vão estar presentes na forma de bicarbonato. Se eles estiverem complexados com material orgânico, tem que quebrar esse material orgânico, tem que oxidar, ou com produto químico, ou com ozônio, né? Então você entra com oxidante e acaba com esse material orgânico primeiro, né? Então a remoção ela pode ser feita por oxidação seguida de filtração, né? E como oxidante pode ser utilizado o oxigênio. É um dos mais convencionais que se utiliza para oxidação do ferro. O cloro e seus derivados também. A grande vantagem do cloro é que o próprio cloro já mantém um residual na água tratada que vai para o reservatório. No caso de utilizar ozônio ou um outro produto, você tem que utilizar uma coloração final para armazenagem final da água tratada, né? E no caso, levanta-se às vezes a questão da formação de trialometanos. Usando o cloro, você pode formar trialometanos. Não é muito comum, porque no poço artesiano, normalmente, os trialometanos não é comum em poço artesiano, é mais em rios, em lagos superficiais, né? Permanganato de potássio também pode ser aplicado, mas não é muito comum de se utilizar. O mais comum aqui é o cloro e o oxigênio. Ozônio, peróxido de hidrogênio também podem se trabalhar. Aqui eu vou passar rapidamente, só para mostrar as reações, que é importante a gente entender as reações químicas para... Se você entende a reação química, quando você está fazendo o dimensionamento, você pega a reação, pega a análise da água, você consegue ver os consumos, se estão adequados, consumos de cloro, consumos de produtos químicos, de acordo com as características daquela água, né? Então é importante a gente ter uma ideia das reações, como o oxigênio oxida, formando o hidróxido ferroso, e como o oxigênio oxida o manganês, formando manganês na forma oxidada MnO2. O cloro também tem essa mesma ação de formar, todos os oxidantes formam o mesmo produto final, né? Em proporções distintas de acordo com o poder de cada um de oxidação. Então, de acordo com o que for usado, vai utilizar mais ou menos, de acordo com a efetividade de cada oxidante, né?
O ozônio também é muito bom para fazer a oxidação do ferro e do manganês, né? Então, a oxidação do ferro ela é rápida para valores de pH próximo à neutralidade, próximo a 7. pH ácido é difícil de oxidar, é mais difícil. O tempo é maior. Não é que não vai oxidar, ele vai oxidar, só que ele vai levar um tempo muito maior. E quando você leva ele para um pH neutro, a velocidade da reação química é muito maior. E a oxidação do manganês, realmente ela é bem mais difícil do que do ferro, e ela ocorre de maneira mais adequada, ou é mais rápido, em pH alcalino. pH acima de 8, então o manganês sofre uma oxidação mais rápida, quando o pH for mais alcalino do que o ferro. O ferro também, a 8 ele vai oxidar muito bem, mas a 7 ele já oxida, já é uma condição ótima de operação. E o manganês, em torno de 8 ou até às vezes um pouquinho mais, dependendo da concentração do manganês, né? A remoção do ferro e do manganês ela pode ser feita das seguintes formas. Com o processo convencional de aeração, oxidação, decantação, filtração, uma estação de tratamento de água bem dimensionada, ela consegue eliminar o ferro e o manganês, mas você tem que montar uma estação para tratar. Estou com todos os processos de aeração, decantação, floculação, né, adicionar produto químico como floculantes, coagulantes para decantar o ferro. Ou fazer uma adsorção utilizando materiais como zeólitos, por exemplo. Montar uma estação só com zeólitos, claro que vai depender dos níveis do ferro e do manganês, das concentrações, mas você substitui uma estação convencional por um uso de zeólitos para fazer a adsorção do ferro e do manganês, né?